Bom dia a todos. Cabe-me a mim fazer a abertura desta videoconferência em nome da Abreu Advogados. Eu queria começar por dar as boas-vindas a todos, quer aos meus colegas que vão moderar esta sessão, Inês Sequeira Mendes e Manuel Durães Rocha, quer aos nossos ilustríssimos convidados, Carlos Moedas e Pedro Oliveira, quer a todos aqueles que estão do outro lado e a quem eu desde já agradeço a circunstância de terem aderido e de terem querido estar connosco. São umas dezenas e são um auditório muito qualificado, o que nos dá uma grande honra. 3 brevíssimas palavras só neste início, porque o mais importante é ouvir os 2 conferencistas. Este é mais um debate que a Abreu Advogados nesta fase de pandemia leva a efeito por esta via de videoconferências. Não é como se vê um debate jurídico de questões de direito. E isto porquê? Porque nós somos um escritório que trata evidentemente de questões jurídicas, de direito, mas que também quer ser, e cada vez mais, um veículo de responsabilidade social, cívica e de cidadania. E, portanto, aqui temos um debate sobre um tema eminentemente de cidadania. E esta é a segunda palavra. Escolhemos este tema, desta vez, saúde, inovação em saúde, como é que as coisas no presente e no futuro vão desenvolver-se nesta área, sobretudo por 2 razões. Primeiro, porque temos cá internamente uma área importante no domínio da saúde, dirigida por quem estão a ver, a nossa sócia Inês Sequeira Mendes, o nosso sócio Manuel Durães Rocha, e portanto a área da saúde é uma das áreas importantes que se trabalha aqui no escritório. Portanto, aqueles que são clientes sabem, aqueles que não são clientes ficam a saber. E depois, porque este tema, evidentemente, que é um tema que neste momento suscita muitas perguntas, muitos pedidos de respostas. Evidentemente que toda a gente quer saber o que é que vai mudar verdadeiramente na saúde, na ciência, na inovação nesta área a partir desta pandemia. Vamos ter, em termos nacionais e em termos internacionais, maior aposta na inovação, na investigação, vamos ter maior cooperação internacional, ou vamos ter alguns retrocessos nesse domínio, vamos ou não ter, de hoje à amanhã, julgo que importante também, uma política europeia de saúde, uma vez que a política de saúde hoje é nacional, é de cada país. Como é que o digital ou a inteligência artificial vão ajudar cada vez mais neste domínio? Bom, estas são algumas das muitas questões, evidentemente, que serão colocadas, ou já agora, questão muito imediata, quando vamos ter uma vacina para esta terrível pandemia. Posto isto, última nota, eu queria sobretudo apresentar, embora eles não precisem muito disso, os nossos 2 conferencistas, o ex-Guia Carlos Moedas, a quem eu volto a agradecer. Já não é a primeira vez que está connosco e é sempre um gosto tê-lo, administrador hoje da Fundação Gulbenkian, mas já antes com uma passagem marcante, quer pela governação do país nos anos difíceis da Troika, quer uma passagem também importante pela Banca Internacional e, sobretudo, nos últimos anos, durante 5 anos, comissário europeu, justamente com uma presença e uma participação e uma intervenção forte nesta área da ciência e da inovação, e que saiu de funções com grandes elogios, quer no plano europeu, quer no plano internacional. E também o professor Pedro Oliveira, a quem eu também saúdo e agradeço muito a disponibilidade para estar aqui connosco. É a primeira vez, mas nós esperamos que seja a primeira de várias outras oportunidades no futuro, e que é alguém que tem um currículo notável e uma experiência académica absolutamente invulgar. Destaco apenas doutorado em Gestão de Opções, Tecnologia e Inovação pela Universidade da Carolina do Norte, professor catedrático convidado na Universidade Nova e detentor da Cátedra Gulbenkian para a Economia de Impacto, professor em Copenhague, onde julgo que ainda hoje em dia vive, embora neste momento esteja aqui em Lisboa, professor em Copenhague e com outras experiências também internacionais, e sobretudo uma questão que é importante, presidente e fundador, julgo que em 2014, da Patient Innovation, que é uma rede social internacional para partilha de soluções inovadoras entre pacientes e cuidadores.
E, portanto, muito obrigado a ambos. Faremos as coisas nos seguintes termos. Vai primeiro falar o engenheiro Carlos Moedas, a seguir o professor Pedro Oliveira fará também a sua intervenção. Estejam à vontade relativamente ao tema, à flexibilidade, tudo bem. E a partir daí, a minha colega Inês Queira Mendes e o meu colega Manuel Durães Rocha farão a moderação subsequente do debate, colocando várias perguntas, digamos assim, que os nossos ouvintes, digamos assim, e os nossos espectadores já nos fizeram chegar. E, portanto, uma vez mais, muito obrigado por esta oportunidade. É um privilégio tê-los a todos aqui. Carlos, quando quiser. Muito obrigado ao Dr. Luís Marques Mendes. É sempre um grande gosto voltar à Abreu Advogados e também louvar o sentido de responsabilidade social que têm tido ao longo dos anos. E, portanto, é um grande gosto estar convosco para tentar ajudar aqui numa pequena introdução sobre a pergunta. A pergunta de hoje do vosso painel é: o Covid veio acelerar a inovação em saúde ou não? Eu acho que a resposta, ou a primeira resposta simples a esta pergunta é que sim, que o Covid veio acelerar vários setores da nossa economia, entre eles a saúde. Mas esta é a resposta fácil e direta, mas devemos pensar quais são os vetores desta aceleração. Aliás, não faz sentido falar em velocidade sem falar exatamente nos vetores dessa própria velocidade. E aqui temos 3 vetores importantes da aceleração do setor da saúde, que são, por um lado, o investimento, segundo, a tecnologia e terceiro, o multilateralismo. Comecemos pelo investimento. É óbvio que o investimento em saúde irá aumentar nos próximos anos. Mas temos que estar atentos aos riscos destes aumentos de investimento, porque uma coisa é aumentar o investimento, outra coisa são os resultados desse investimento. E um dos grandes problemas da Europa e de muitos países tem sido apenas pensar nos inputs e não nos outputs. Pascal Lamy, num recente artigo no Le Monde, falava de a tendência que podemos ter durante esta crise de ir de um certo protecionismo para um precaucionismo. E o que é que ele queria dizer com isto? O protecionismo, como todos sabem, é um bocadinho como é que defendemos os produtores da concorrência. O que ele pensa que vai acontecer é que vamos ter aqui algo que será mais ou um protecionismo diferente, que será um precaucionismo, palavra que vem de precaução, de defender os consumidores de todos os riscos. E, portanto, aquilo que foi o papel da Organização Mundial do Comércio, que era, no fundo, ajudar a criar acordos comerciais para baixar as tarifas, os direitos aduaneiros, que é bom relembrar, há 50 anos os direitos aduaneiros eram 50% do valor de um produto, hoje são 3%. Aquilo que vamos ter aqui é um impacto nas chamadas barreiras não tarifárias, que hoje já são, em muitos casos, 15% do preço de um produto, e se esta precaução aumentar, vamos ter um papel cada vez maior destas barreiras não tarifárias. E é aqui que eu vejo o papel da Europa. Eu acho que o papel da Europa, que é, sem dúvida, a única e a grande máquina de produção legislativa do mundo, com influência em todo o mundo, pode ter um papel de liderança. E nós vimos isso com o Data Protection, com o GDPR, em que a Europa teve um papel de liderança mundial e em que a Europa aqui terá, mais uma vez, que ter esta capacidade de liderar na harmonização desta precaução. Porque senão entramos realmente numa área complicada, que será a área em que todos nos queremos defender de todos os riscos e isso não é possível. E, portanto, este aumento do investimento deve ser acompanhado não de um precaucionismo, mas sim da inovação e da tecnologia. O que me leva ao segundo vetor, que é este da tecnologia. A primeira pergunta que eu me fiz durante esta crise, e que penso que o professor Pedro Oliveira pode falar em maior detalhe, foi sobre o efeito da pandemia na própria inovação.
E resolvi falar com o meu antigo professor e amigo, que é um bocadinho o pai da inovação aberta, o Henry Chesbrough, sobre este tema. E ele defendia-me no outro dia ao telefone que tinha o sentimento que estavam a acontecer duas coisas em relação à inovação. A primeira era que o custo da inovação está a mudar com a pandemia. Porquê? Porque as empresas que estavam, sobretudo as grandes empresas habituadas a que para inovar era preciso gastar muito dinheiro, neste momento não têm capital para essa inovação e, portanto, estão a apostar numa inovação mais baseada no utilizador, naquele que está de fora, naquele que pode trazer a ideia a baixo custo, a tal inovação frugal. E que isso está a ter efeitos já na inovação, de certa forma, de baixar o custo dessa inovação. E, por outro lado, de ultrapassar aquilo que nas empresas, e sentirão isso também na Abreu Advogados, o que nós chamamos o analysis paralysis, que é quando passamos, porque exatamente não estamos em crise, podemos passar muito tempo a refletir e voltamos a refletir e não inovamos exatamente porque estamos paralisados pela própria análise. Essa análise parálise vai, sem dúvida, diminuir neste tempo de crise. E aquilo que ele vê é que realmente está a haver uma abertura em relação às patentes não utilizadas no mundo da inovação. Vemos aquilo que nós chamamos o Open Innovation em países hoje, por exemplo, como nos Estados Unidos, que há 3 semanas decidiram pôr em leitura aberta todos os papers, todos os artigos científicos dedicados à saúde. Portanto, apesar de uma administração conservadora, de certa forma, e de um presidente dos Estados Unidos como Trump, os Estados Unidos estão a abrir no acesso a todos aqueles que são os papers de saúde no país, através do White House Technology Officer. Portanto, nós temos aqui realmente o que pode ser um fenómeno de aceleração grande e que temos que aproveitar. E essa aceleração é extremamente importante porque nós passámos anos, eu passei 5 anos na Comissão, a lutar contra a resistência. A resistência dos professores que não acreditavam no online, a resistência dos médicos, e digo aqui, de certeza que há médicos que estão aqui a ouvir e que vão dizer que para eles não é verdade, mas era em verdade, os médicos não acreditavam na telemedicina, ou pelo menos resistiam a essa inovação. E depois nós próprios, como advogados, no vosso caso, como políticos, como trabalhadores, não acreditarmos no teletrabalho. Ou seja, nós fazíamos viagens para ir a uma reunião a Paris durante 1 hora. Eu penso que no futuro não vamos, de certeza, fazer isso, porque vamos dar mais valor àquilo que é humano. Eu acho que esta crise nos dará uma capacidade de não banalizar o contacto. Ou seja, nós vamos ter o contacto físico quando ele é necessário, quando ele é importante. E, portanto, vamos, de certa forma, evitar viagens que fazíamos que não teriam sentido nenhum, como os médicos também irão evitar na necessidade, para ver mais doentes, poderem fazer uma parte em telemedicina. Mas aquilo que eu sempre acreditei e que sempre repeti foi que isto é sempre a acumular. Ou seja, aquilo que nós vemos hoje é que os médicos vão utilizar a telemedicina, mas não vão deixar de dar as consultas típicas, porque esse contacto humano é essencial. Talvez ele não seja necessário em todas as consultas e é isso que nós vamos ver no futuro. E, finalmente, queria-vos deixar um ponto para reflexão sobre o multilateralismo. Eu acho que aquilo que temos visto no mundo, cá está, é apenas um acelerar de algo que já estava a acontecer. O multilateralismo estava doente, as organizações multilaterais estão depenadas. Eu lembro-me de ir visitar a Unesco e ficar chocado de um edifício extraordinário em Paris, ter goteiras no teto. Nunca mais me esqueço desta imagem, estar no corredores da Unesco e ver a água a pingar e um balde para as gotas de água. Portanto, isto mostra o estado em que o multilateralismo já estava. E agora demos mais uma machadada, mais uma aceleração contra o multilateralismo. E aquilo que Donald Trump diz de não financiar mais a Organização Mundial de Saúde, com todos os defeitos que a organização pode ter, é um erro crasso para o nosso futuro. Porque a única solução que nós temos para o futuro realmente é resolver problemas globais.
E, portanto, se o multilateralismo antigo não serve, nós temos que inventar um multilateralismo 2.0. E esse multilateralismo 2.0 tem que ser um multilateralismo que não seja apenas entre os países. O erro, ou vá lá, a primeira fase do multilateralismo a seguir à Segunda Guerra Mundial é um multilateralismo de países. E isso já não funciona. Aquilo que nós vimos na COP21 foi exatamente esse passo, em que deixámos de ser um multilateralismo de países para um multilateralismo entre organizações não governamentais, a sociedade civil e os países. E aquilo que a Comissão Europeia fez ontem realmente ficará para a história. A senhora Ursula von der Leyen foi capaz de reinventar em poucas semanas uma organização multilateral que foi para além da Europa para levantar 8 mil milhões, 7,5 ou 7,4 que ela conseguiu, mas portanto, estamos à volta dos 8 mil milhões, para a vacina, o tratamento e para a distribuição equitativa dessa medicina por todos os continentes. E quem é que fez isso? Foi a Comissão Europeia. E isto leva-nos realmente a pensar que a União Europeia, apesar das dificuldades que vamos ter, poderá sair reforçada neste novo multilateralismo, aliás, como saiu da própria COP21. Eu lembro-me que todos os ministros, todos os países olhavam para o meu colega Miguel Cañete, que era o comissário, à espera que ele desse o mote da conversa. E, portanto, nós temos aqui realmente uma oportunidade extraordinária para reinventar o próprio multilateralismo. Portanto, deixava-vos para a conversa com estes três vetores que aqui falámos, realmente a aceleração que pode ser negativa do multilateralismo e como vamos reinventá-lo, a aceleração na tecnologia, que é na saúde, mas é também na educação, é também no teletrabalho, e a aceleração no investimento, com todos os cuidados que temos que ter para que esse investimento seja produtivo e para que consigamos ter mais inovação e uma melhor qualidade de vida para os cidadãos na nossa Europa e fora dela. Muito obrigado. E agora não sei se tenho que passar a palavra. Pronto. Segue-se agora o professor Pedro Oliveira. Tenha à vontade. Eu estava aqui a tentar partilhar o meu screen. Não sei o que é isto, não está a dizer. Eu não penso que estejam a ver o screen, pois não, os meus slides. Não. Se calhar vamos recorrer à solução em que vocês apresentam, por favor, os slides. Ok. Excelente, muito obrigado. Antes de mais, à Abreu Advogados pelo convite para discutir um assunto que é tão importante nos dias que correm. Eu sou dos que acredita que, de facto, está a acontecer com a atual pandemia uma outra pandemia, se quisermos, que é uma pandemia de inovação. Obviamente, a atual crise gerou uma onda de inovação que eu acho que nós não conseguimos, na nossa memória, visualizar, outra parecida. Basicamente, o que aconteceu, o que está a acontecer é muito interessante porque, de uma forma completamente descentralizada, estão a acontecer um pouco por todo lado necessidades dos Estados Unidos à China, à Europa, necessidades que obviamente têm que ser colmatadas e para isso mobilizamos esforços como também não fizemos antes. E esses esforços são a vários níveis, desde logo os governos, não é? Os governos mobilizaram-se todos perante um problema tão grande, e eu pedia que passassem para o slide seguinte. Basicamente, a OCDE contava até há pouco tempo com 217 iniciativas governamentais para atacar os problemas da pandemia, não apenas, enfim, não em todo o mundo, mas apenas nos países da OCDE. Estão neste momento, isto são dados, tem quase um mês, basicamente em desenvolvimento mais de 115 vacinas para tentar resolver este problema, não sendo óbvio que venha a haver uma vacina para este vírus, não é? Nós temos exemplos de outros vírus para o qual ainda não temos hoje uma vacina, como o HIV,
E aí ganha muita relevância um segundo tipo de abordagem, que são os tratamentos. Basicamente conseguimos transformar o HIV numa doença crónica. Se me passarem para o próximo slide, tem apenas alguns exemplos de tratamentos e bem como de diagnósticos. Neste momento são várias centenas que estão a ser desenvolvidas em várias partes do planeta. Ora, portanto, realmente nós todos focamos as nossas atenções em tentar resolver este problema, sendo que a pergunta, na realidade, é um bocadinho enganadora. A primeira resposta, quando se pergunta, veio acelerar a inovação em saúde? Obviamente, no presente, no atual momento de emergência, isto é completamente verdade em relação ao Covid, não é particularmente verdade em muitas outras coisas que de repente tiveram também que parar, não é? Todos nós paramos, todos nós estamos em casa, muitos cientistas não podem ir trabalhar para os seus laboratórios, o que significa que na prática, durante este período, houve outras coisas que ficaram para trás. Eu penso que tudo isso vai retomar rapidamente e que a médio prazo, obviamente, a inovação em saúde vai ver um incremento como não nos lembramos na história recente, incluindo noutras doenças. Se mudarem para o slide seguinte, por exemplo, mostro aqui um conjunto de inovações que nos foram submetidas no nosso projeto Patient Innovation, começando aqui com o que aconteceu em março. Eu já falo um bocadinho sobre Patient Innovation para perceber como é que isto pode ser enquadrado, mas no fim de março, basicamente, recebemos 30 submissões. Submissões de inovações muitas vezes feitas por cidadãos comuns, pessoas que tinham que, perante um problema destes, tentar encontrar uma solução, e aí começámos a ver todo tipo de soluções que vão de coisas mais sofisticadas para ventiladores open source, máscaras para ventiladores, válvulas para ventiladores, por exemplo, utilizar o mesmo ventilador para muitos doentes, o que tem imensos problemas, mas que está a ser feito em algumas partes do planeta onde não há ventiladores suficientes, mas também equipamento de proteção, enfim, tecnologia para lidar com o isolamento, tecnologia para lidar com problemas de higiene, uma quantidade de soluções, e que começaram por ser 30 em março, depois passaram a ser 70 até meados de abril, e basicamente no fim do mês tínhamos mais de 100 inovações recebidas neste projeto, e estas vindas um pouco por todo o lado, e basicamente resultado de esforços de pessoas comuns, não necessariamente laboratórios de investigação, não necessariamente empresas, todas estas também estão a fazer grandes iniciativas, mas dá-vos alguns exemplos, muitos destes exemplos são como, aliás, o engenheiro Carlos Moedas dizia, inovações frugais, em muitos dos exemplos que apresentarei. Se passarem ao próximo slide, só para enquadrar um pouco o que é o Patient Innovation, que é basicamente uma plataforma que nós desenvolvemos em Portugal e que tem como objetivo permitir doentes, mas a pessoas comuns em geral, também incluindo aqui basicamente, por exemplo, cuidadores informais, partilhar soluções que eles tenham desenvolvido para eles próprios. E nós fizemos isto no âmbito de um projeto de investigação, sem perceber que isto na realidade se podia tornar uma plataforma útil para as pessoas. E o que aconteceu a seguir foi surpreendente, pelo menos para nós, porque basicamente houve muita gente que aderiu, houve doentes um pouco por todo lado que aderiram, e resumindo uma história que já tem 5 anos, hoje temos mais de 1.200.000 visitas por ano, temos uma comunidade de mais de 100.000 frequentadores frequentes ou utilizadores frequentes da nossa plataforma. Recebemos mais de 2.000 inovações oriundas de mais de 100 países, das quais já foram medicamente validadas 1.200, não incluindo as 100 que nos chegaram recentemente para o Covid. Basicamente, não incluindo o Covid, porque agora até acelerou um pouco, recebemos em média 3 submissões por dia. Se passar para o próximo slide, eu consigo se calhar mostrar só 1 ou 2 exemplos. Este é um dos nossos exemplos mais antigos, é o Taylor Goldsworthy, que é um inglês que a certa altura teve um problema, ele é um síndrome de Marfan, ele tem um problema de saúde que, entre outras complicações, torna a aorta bastante frágil, e em 2002 o médico explicou-lhe que ele corria o risco de morrer porque basicamente a aorta ia ter uma ruptura.
E resumindo a história, que pode ser bastante longa, mas ele foi para casa a pensar como é que é possível que na medicina não exista uma solução para uma ruptura de uma aorta. Todos nós lá em casa sabemos que se tivermos um tubo que vai ter uma ruptura, não esperamos que ela aconteça. O que fazemos é pôr qualquer coisa à volta. Resumindo a história, o Theo conseguiu resolver o problema dele. E estou a simplificar, ele começou a trabalhar no suporte aórtico que vê na imagem e alguns meses depois apareceu no gabinete do médico a dizer: doutor, disse-me que eu ia morrer, não fiquei muito agradado com estas novidades, mas estive a desenvolver este sistema que, se me ajudar a pôr à volta da minha aorta, talvez eu consiga viver mais alguns anos. Resumindo a história, ele não só fez a patente da inovação, como começou a comercializar, e eu falo frequentemente com ele. A última vez ele dizia-me que já tinham implementado este sistema em mais de 300 doentes. Podemos, se calhar, afirmar que quase 300 doentes terão sido salvos por esta tecnologia, que foi desenvolvida por um doente. E quando nós vimos isto, ficámos bastante intrigados e nunca mais parámos de encontrar inovações fabulosas desenvolvidas pelos próprios doentes. Se mudarem para o próximo slide, veem aqui, por exemplo, o que o Sr. Amit Gofar, de Israel, fez quando teve um acidente de automóvel e ficou tetraplégico. E o que ele fez foi apenas o exoesqueleto mais sofisticado que existe hoje no mercado, que custa, na realidade, 85.000 euros. É uma tecnologia bastante cara, mas que consegue, com algumas limitações, pôr um tetraplégico novo a andar. Ele, na realidade, fez muitas outras coisas, mas é notável que tudo isto tenha acontecido perante uma necessidade. Ou se calhar não é assim tão surpreendente, porque nós passamos a vida a dizer que a necessidade é mãe de muitas dimensões e, portanto, faz todo o sentido. E faz, aliás, todo o sentido que na atual pandemia haja tanta gente a tentar resolver os seus problemas. Se passarmos ao próximo slide, se calhar vemos mais um exemplo. Neste caso, o Michael Cis, que é um doente que tinha uma doença de Crohn, que a certa altura teve que ser ileostomizado, o que significa que abriram um buraco na barriga dele para que flua todos os seus fluidos intestinais, e basicamente o saco conseguiu desenvolver um sensor que comunica por Bluetooth com o telemóvel e lhe diz se o saco está ou não está cheio. Mais tarde tornou-se empreendedor e hoje comercializa esta solução porque percebeu que basicamente existem pelo menos 5 milhões de doentes pelo mundo todo que utilizam este tipo de sacos. Se passarmos ao próximo slide, vemos se calhar um exemplo de algo que já está a ser comercializado com grande sucesso por uma grande empresa, neste caso a Medtronic, e que foi desenvolvido por um doente. A Catherine Payton, a certa altura, ficou grávida e aí desenvolveu diabetes tipo 1 e o médico disse que ela ia ter que fazer 4 ou 5 injeções de insulina por dia, ou que ela disse nem pensar, porque eu tenho medo de injeções, tenho medo das agulhas. Resumindo a história, o médico insistiu, ouça, isto é uma questão de vida ou morte, não tem muitas opções, ao que ela respondeu com o desenvolvimento do iPort, o Injection Port, que é uma tecnologia muito interessante para evitar, na realidade, ter uma quantidade de injeções. Neste caso, a tecnologia fica à flor da pele e ela apenas leva injeções de insulina, mas sem ter que ser picada novamente pela agulha. Quando a Medtronic levou isto para o mercado, percebeu que havia aqui uma tecnologia fabulosa, que basicamente podia, enfim, neste caso, desenvolver uma relação com esta doente para tentar comercializar a doença e hoje comercializa milhões de iPorts. Se passarmos para o próximo slide, vemos um exemplo de um contexto bastante diferente, enfim, quase de uma outra pandemia, neste caso para a malária, e o Gerard, que esteve connosco em Lisboa há algum tempo atrás, perdeu uma boa parte da família dele para a malária e percebeu que isto era um problema de grandes dimensões. Sabemos que mata quase 400.000 pessoas por ano. Se calhar valia a pena, aliás, pôr isto em perspectiva nos dias que correm. Basicamente percebeu também que talvez houvesse uma solução para evitar que aquele mosquito que ali vemos pudesse continuar a matar pessoas na comunidade dele. Porque percebeu que o mosquito basicamente não gostava muito de um cheiro de algumas plantas locais. Na realidade, essas plantas até tinham um cheiro bastante agradável para humanos, mas eram repelentes para o mosquito e ele começou a usar aquelas plantas para basicamente desenvolver este repelente, que começou a misturar as plantas com sabão e hoje as pessoas lavam as mãos e ficam com este perfume, que é um repelente para o mosquito, evitando até 6 horas que o mosquito basicamente se aproxime.
a estimativa é que ele possa salvar 100 mil vidas até ao fim deste ano. E, portanto, nós estávamos a encontrar isto tudo, e se passarmos ao próximo slide, vemos o que fizemos quando chegou a pandemia, não é? Quando chegou a pandemia, obviamente, fizemos o que fazemos sempre para todas as doenças, criámos uma secção para esta doença, basicamente, depois desenvolvemos um pouco este portal, na realidade tivemos o apoio da Gulbenkian para este mesmo desenvolvimento, e o que aconteceu a seguir foi que começámos a receber imensas inovações. Se passarmos ao próximo slide, vemos, por exemplo, alguns destes exemplos que vão, como referi antes, desde desenvolvimento de ventiladores a máscaras de proteção, adaptação de máscaras de proteção para proteção pessoal, mas até para ventiladores. Eu acho que tornou-se bastante conhecido através dos mídia a máscara da Decathlon, que em Itália foi adaptada para ventilação, e na realidade hoje há milhares, isto é notável, milhares de ventiladores em Itália que estão a ventilar com máscaras da Decathlon, basicamente depois de alguma adaptação. Portanto, uma quantidade de soluções de todo o tipo, muitas delas mais de caráter social, outras para lidar com a higiene. Se passarmos ao próximo slide, vemos, por exemplo, o que nos Estados Unidos aconteceu, e é uma história que tem também ela própria ganhado grandes proporções rapidamente. O que aconteceu quando se começou a recomendar que a população devia lavar frequentemente as mãos foi que se percebeu rapidamente que os sem-abrigo não tinham muito como fazer essa simples ação, que para nós é banal, mas para um homeless não é. E um antigo sem-abrigo desenvolveu em Atlanta, inicialmente, basicamente uma estação que permite a estas pessoas ter acesso à água e a sabão, como vemos nas imagens, e fez uma primeira, e fez uma segunda, e depois desenvolveu algumas centenas em Atlanta, e depois começou, quase de uma forma viral, a distribuí-las com o apoio de algumas organizações, um pouco pela América toda. Ontem chegaram à Califórnia, e são hoje milhares de estações, não é? E, portanto, é notável como, de repente, mesmo para populações vulneráveis, como neste caso sem-abrigo, se conseguiu encontrar uma solução. Se passarmos à próxima slide, encontramos uma outra solução que é bastante interessante. Esta é belga, em que basicamente de um dia para o outro uma empresa que alugava elevadores para vários fins, na realidade, para construção, também para apanhar a fruta, percebeu que nesta fase ninguém queria os seus elevadores, e então começou a utilizar os elevadores para uma utilização um pouco atípica, que foi para levar as famílias a ver os seus familiares às casas de cuidados de saúde, uma vez que os idosos em particular não podiam sair, às vezes estavam lá no terceiro andar, e começou a utilizar estes elevadores para estas visitas, o que é bastante, enfim, enternecedor. Se passarmos ao próximo slide, vemos mais uma que eu achei particularmente interessante quando ela apareceu. Ela, entretanto, já teve alguma divulgação, que é, no fundo, este confessionário drive-thru para permitir às pessoas confessarem-se. E, na realidade, eu pensava que esta história é uma história brasileira, mas o padre brasileiro começou a fazer isto, disse que se inspirou num padre português, e, portanto, aqui conseguem fazer confissões com distanciamento social. Passando ao último slide, ou ao próximo, só para referir o que é que nós agora estamos a fazer. Nós estamos a tentar lançar aquilo que chamamos um bootcamp, que permitirá a muitos destes inovadores utilizadores, que basicamente têm soluções muito interessantes, continuar a desenvolver estas soluções e eventualmente trazê-las para o mercado. Fazemos isto com parcerias com algumas escolas pela Europa toda, em Portugal, mas depois também com o IES em Barcelona e com a Copenhagen Business School, onde eu estou, e a Universidade de Copenhaga em Copenhaga, com o objetivo de eventualmente maximizar o número de produtos que chegam ao mercado. Se passarmos ao último slide, isto são alguns prémios. Este se calhar podemos passar, que o projeto felizmente foi recolhendo ao longo do tempo. Se calhar gosto sempre de referir o prémio do Sr. Ban Ki-moon, que distinguiu 5 projetos antes de sair das Nações Unidas, e felizmente nós fomos um deles. O próximo slide é apenas um reconhecimento da equipa. É uma equipa que está essencialmente baseada em Lisboa, mas também na Dinamarca e em Boston, e depois o nosso Advisory Board, no qual temos um enorme orgulho. Temos algumas pessoas bastante, quer dizer, todo ele é bastante notável, mas temos vários prémios Nobel no nosso Advisory Board, que está muito empenhado em ajudar-nos no projeto.
Temos pessoas que não sendo prémios Nobel, são, por exemplo, o professor Robert Langer, que é a pessoa à face da Terra com mais patentes, tem mais de 1.200 patentes aceites. E se passarmos ao último slide, só para terminar, com uma mensagem que, no fundo, aqui é uma mensagem de um dos nossos membros do Advisory Board, que tem apoiado muito a nossa iniciativa, no geral e em particular esta, para atacar a Covid. Ele acha que o uso de tecnologia e redes sociais pode ser muito útil para ajudar pessoas em situações de desvantagem, e ele acha isto e tem uma particular razão para achar isto. Ele basicamente explica-nos que a principal razão porque este tipo de projeto o mobiliza bastante é o facto que ele teve um filho que a certa altura teve um acidente de automóvel e ficou tetraplégico, e ele consegue perceber que algumas das inovações que mais mudaram a vida dele e da família dele, na realidade aconteceram não por ele ser um cientista brilhante, mas por ser pai. E enquanto pai, naturalmente, ele percebia a utilidade que algumas daquelas tecnologias tinham para o dia-a-dia deles. Eu se calhar ficava por aqui, deixava mais espaço para discutir durante o debate, e se calhar alonguei, mas fazer o controle dos slides era um pouco mais difícil. Muito obrigado. Não. Obrigada. Conseguem ouvir-me? Nós é que agradecemos, de facto, a Engenheiro Carlos Moedas e o professor Pedro Oliveira. Foi para nós um enorme privilégio terem aceitado partilhar o vosso tempo, que é sempre tão ocupado e nesta altura seguramente ainda mais, e pelas excelentes intervenções que fizeram neste webinar. Eu recordo que no momento da inscrição nós tínhamos pedido aos inscritos que nos fossem colocando questões. Dado o peso destes dois oradores, houve uma enorme adesão e temos uma grande lista de perguntas, o que mostra o interesse dos temas e obviamente o mérito dos oradores. Nós tentámos condensar as perguntas por tópicos, acredito que vamos conseguir abranger a maior parte deles, enfim, sendo que em benefício do tempo nós não quereríamos ultrapassar muito a 1 hora, portanto vamos tentar condensar aqui, mas temos de facto muitas questões. Eu começaria com uma questão para cada um e depois entre mim e o Manuel vamos alternando e vamos vendo. Sr. Engenheiro Carlos Moedas, para já vejo pelo seu fundo, está aí, temos a Gulbenkian. A Gulbenkian tem sido um aliado incontornável aqui no combate ao Covid. Vimos várias iniciativas, tanto de apoios diretos, apoios financeiros diretos às artes, ao projeto para os mais idosos, mas também através do Instituto Gulbenkian de Ciência. Pergunto-lhe se tem tido, por um lado, se todas estas iniciativas estão já a dar os seus frutos, acredito que sim, mas se nos pode dar um bocadinho de feedback sobre isso mesmo, e se este esforço e este redirecionamento também de capacidade da Gulbenkian e dos seus vários departamentos e no Instituto de Ciência, se será para manter, passado este pico maior da crise, acha que é viável e faz sentido que se mantenha este grupo que está a analisar esta pandemia, que depois se analisem as próximas, porque já percebemos que se calhar esta é só uma de várias e portanto o que temos todos é de nos preparar para que a disrupção não seja tão grande. Isto para o Engenheiro Carlos Moedas. E para o Sr. Professor Pedro Oliveira, perguntava-lhe, esta plataforma da Patient Innovation é claramente já não é um projeto, é uma iniciativa que tem dado imensos frutos, teve um desenvolvimento absolutamente fantástico. Parece-me que talvez seja mais conhecida até lá fora do que cá dentro, apesar de ser uma iniciativa portuguesa. Como vê o futuro da Patient Innovation agora no pós-Covid? Falou há pouco durante a sua intervenção que houve uma grande concentração de esforços no desenvolvimento relativo à Covid, e os outros projetos ficaram um bocadinho para trás, mas acredito que também foi um momento de uma maior visibilidade e que as pessoas se aperceberam das mais-valias desta colaboração e desta partilha de ideias. Portanto, o que é que lhe parece que será o futuro? A senhora Carlos Moedas, se calhar poderia começar? Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Inês. Eu ia começar um bocadinho por contar aqui esta aventura que tenho vivido na Gulbenkian. Nós, desde o primeiro dia, sabíamos, talvez também por aquilo que vivi
no governo que numa crise a rapidez é importantíssima, a rapidez e a escala. Obviamente a Gulbenkian não tem a escala, tem uma escala que é de uma fundação, não do Estado, e portanto nós podíamos era atacar imediatamente na rapidez e fizemos um esforço para reunir 5 milhões de euros e conseguimos hoje dizer que basicamente conseguimos já distribuir todos esses 5 milhões de euros. Distribuir 5 milhões de euros no espaço de um mês, com reuniões diárias do Conselho de Administração, em que tivemos vários pilares importantes. Um foi o Gulbenkian Cuida, que tem muito a ver com esta inovação que o Pedro Oliveira nos conta, que é a inovação na área das associações, dos centros de dia para os idosos, como é que nós ajudamos a nossa população mais idosa e conseguimos distribuir 1,2 milhões de euros. Isto num espaço em que tivemos na altura mais de 1000 candidaturas e em que tínhamos que fazer uma seleção e conseguimos fazer isso com grande rapidez. O mesmo na cultura, em que distribuímos 1,5 milhões, e depois nestas áreas que falamos hoje da inovação, fizemos projetos muito interessantes. Um deles foi esta plataforma digital em que com a EDP conseguimos reunir 200 mil euros para ideias como a que o Pedro Oliveira apresentou. Aliás, ele foi um dos laureados neste concurso da Gulbenkian e, portanto, ideias que venham das pessoas para resolver o problema. Escolhemos 19 projetos, entre um deles o que o Pedro apresentou, e vamos tentar acompanhá-los daqui para o futuro. Fizemos também uma grande aposta na chamada telescola, como um complemento, portanto, somos nós que estamos a pagar aquilo que hoje as crianças estão a ver nas suas casas. A telescola está a ser, no fundo, financiada pela Gulbenkian como um complemento. E cá está, muitas pessoas me perguntaram na altura, mas a telescola é uma solução? Não, a telescola não é uma solução, a telescola é apenas um pequeno complemento, como é o online, mas o físico tem que estar sempre lá. E depois o nosso Instituto Gulbenkian de Ciência, não é? Em que investimos 1 milhão de euros para, não só para os testes, e aí os testes são importantíssimos, mas para desenvolver para o futuro a investigação nesta área, que em Portugal precisa de um grande empurrão. Portugal perdeu aqui durante anos a liderança, especialmente na área destas doenças infecciosas. Nós precisamos de descobrir melhor aquilo que se está a fazer e participar em redes internacionais. E por isso contribuímos ontem 500 mil euros para esta iniciativa europeia com a Presidente von der Leyen, para poder, não era o dinheiro, era sobretudo para participar nas redes do Wellcome Trust, que é o maior fundo de saúde do mundo, e com a Bill and Melinda Gates Foundation. E, portanto, aqui a nossa capacidade, eu acho que isso tem sido reconhecido pela sociedade, foi de ser muito rápido. Hoje, e fico bastante comovido com pessoas, seja na área da cultura, seja das associações, que me dizem, bom, mas parece impossível, já nos mandaram o dinheiro. E o importante é realmente ser rápido, e acho que fomos rápidos e tenho bastante orgulho nisso. Obrigado por me dar esta oportunidade aqui de contar a todos os que estão a ouvir aquilo que fizemos. Não, é uma iniciativa muito meritória e eu acho que tem mesmo de ser divulgada, e até porque nem todos tínhamos conhecimento do que tem estado a acontecer e tem sido muito ativo. O Sr. Professor Pedro Oliveira, em relação à Patient Innovation. Eu se calhar pegava nas últimas palavras do engenheiro Carlos Moedas que realmente aconteceram comigo. Eu fui daqueles que ficou surpreendido quando, felizmente, nós ganhámos também o apoio da Gulbenkian para a nossa iniciativa do Patient Innovation, porque logo a seguir chegou o dinheiro. Isto não é uma coisa que nos acontece muitas vezes e de facto, foi bastante importante, porque para organizações com uma certa fragilidade institucional como a nossa non-profit, este dinheiro faz toda a diferença. E felizmente, quando estas coisas acontecem rapidamente, depois permitem-nos dar outros saltos a seguir. No caso do Patient Innovation, eu acho que o que está a acontecer é que nós estávamos a crescer a um ritmo que era aquele possível para uma equipa como a nossa, em que muitos de nós são académicos e dividem o tempo entre, enfim, as suas atividades académicas e este projeto. E de repente acho que houve um acelerar, sem dúvida neste caso muito focado na resposta ao Covid, mas que nos está a trazer, estamos a identificar neste momento um conjunto grande de oportunidades muito interessantes de intervenção,
há algumas organizações que estão a olhar para este tipo de abordagens como, no fundo, abordagens muito interessantes para a resposta rápida, não é? Basicamente o que acontece quando existe uma pandemia é que, de forma completamente descentralizada um pouco por todo lado, é preciso dar uma resposta a um problema que passa por coisas tão simples como proteção pessoal, fazer viseiras e máscaras. Nós, desde logo, porque tínhamos algumas competências, por exemplo, na impressão 3D, começámos a fazer impressão 3D, tudo isto no meio de uma pandemia, o que significa que as instalações da nossa organização, que são na nova Medical School, também ficaram fechadas. Portanto, muitos dos nossos colaboradores levaram as impressoras para casa e têm estado em casa a imprimir viseiras para dar aos bombeiros e a médicos. Mas mais interessante do que se calhar até a própria produção é o facto de que conseguimos desenvolver código que foi partilhado e de repente milhares, talvez milhões de viseiras são produzidas com base num código que foi rapidamente partilhado. E, portanto, este tipo de plataformas que permitem dar resposta rápida a crises como esta ou como outras, não é? Desastres naturais, se calhar serão diretamente comparáveis, têm despertado a atenção de muitas organizações e, por exemplo, eu fiquei bastante surpreendido porque recebi um convite, ainda agora, do Parlamento dinamarquês para ir falar sobre a Patient Innovation, no fundo, porque perceberam que é uma iniciativa que pode ser importante para melhor preparar a Dinamarca, no caso da preocupação deles, para estar preparada e resiliente para futuros combates parecidos. A outra nossa iniciativa vai muito na linha daquilo que eu já abordei, que é ajudar muitos destes doentes a eventualmente trazerem estas soluções para o mercado. E quando eu digo para o mercado, pode ser para as comercializar, como pode ser para as partilhar livremente. No fundo, o que nós precisamos é de aumentar o impacto de muitas destas soluções. Muitas vezes estas pessoas desenvolvem soluções que ficariam em casa se não tivessem ajuda. Nós tentamos dar essa ajuda quando somos ajudados, por exemplo, pela Gulbenkian, neste caso, e agora há algo que pode ser feito. Muitas destas soluções podem ser comercializadas e é isso que temos estado a fazer. A Dinamarca, por exemplo, tem uma indústria de medtech, de tecnologia médica muito forte. Existe bastante interesse de empresas dinamarquesas em ajudar-nos e em comercializar algumas destas soluções e acho que isto pode aumentar, digamos, a quantidade de inovação que vai acontecer em saúde nos próximos tempos. A nossa ideia era quase ter um ecossistema de inovações que são criadas ou co-criadas por doentes. É isso que temos estado, doentes ou cidadãos comuns, neste caso, da Covid, que é isso que temos estado a tentar fazer. Muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez ao Sr. Engenheiro Carlos Moedas e ao Sr. Professor Pedro Oliveira pelas excelentes intervenções que fizeram e, sobretudo, por nos terem acompanhado nesta organização. E também muito bom dia a todo o auditório que nos está a acompanhar e que saúdo. Exatamente, a questão da inovação, e foi focado agora mesmo, deixava aqui duas perguntas ao engenheiro Carlos Moedas e ao Sr. Professor Pedro Oliveira. A questão de trazer produtos para o mercado, trazer novos produtos para o mercado é essencial, parece-me. E, portanto, nós vemos que há muita inovação, mas que faltará, ou que, não, embora exista, não seja ainda muito consistente, a ligação entre a academia e as empresas para colocar novos produtos no mercado. Nessa medida, temos conhecimento que, por exemplo, em Portugal são sobretudo valorizados os papers científicos e a sua publicação para premiar a inovação, mas que noutros países europeus isso passa-se sobretudo ao nível do número de patentes de invenção que são conseguidas pelos grupos de investigação, pela academia, pela ligação entre a academia e a empresa. Esse não será um caminho, deixo essa pergunta, não será um caminho também a alterar no sentido de fomentar a invenção e fomentar as patentes para criar novos produtos em termos da área da saúde. A segunda questão que deixava também é qual era a opinião que nos podem deixar
sobre saber se esta pandemia que está a acontecer vai acentuar ainda mais o peso da tecnologia no setor da saúde. Portanto, Sr. Engenheiro Carlos Moedas, se quiser. Então vou só, obrigado pelas perguntas e aqui vou começar pela primeira, que foi uma das lutas que tive durante os anos que fui comissário, que era esta ideia de que a Europa é muito boa a transformar dinheiro em conhecimento, mas não é tão boa em transformar conhecimento em dinheiro. E essa é a raiz da sua pergunta, é que nós na Europa temos realmente os melhores cientistas do mundo, e isso é algo que às vezes os europeus não sabem, não reconhecem, não têm ideia de que quando olhamos para o mundo no seu todo, nós temos 2 milhões de cientistas, temos 2 milhões de cientistas que produzem hoje à frente em citações nos top 10% estão os cientistas europeus, mas depois temos tido esta grande dificuldade, sobretudo na inovação digital, a transformar esse conhecimento em produtos. E isso tem a ver com aquilo que falava muito bem da relação da academia com as empresas. Essa relação que há 20 anos na Europa era muito difícil e que evoluiu imenso, e penso que já estamos numa fase completamente diferente daquilo que vivemos quando eu era estudante e aquilo que se vê hoje, e o Pedro também pode testemunhar isso. Fomos ambos estudantes no técnico, em que há 20 anos não havia qualquer relação entre as empresas e a universidade, e que hoje tudo isso mudou para melhor. Mudou para melhor, mas nós, entretanto, perdemos esse barco, o barco da inovação digital que foi levado pelos Estados Unidos. Aquilo que eu defendi sempre é que nós temos que agora olhar para o futuro e pensar qual é o próximo barco. O próximo barco não será apenas o digital, será também o barco da inovação na ciência fundamental, através da tecnologia quântica, através da inteligência artificial. E por isso, aí nesse barco, nós não podemos deixar-nos levar como nos deixámos levar nesta onda anterior da inovação em que a perdemos. Então temos que apostar em tudo o que são os dados, e daí a regulação ser algo importante para conseguir contribuir para maior inovação e não o contrário, e depois o investimento, esse investimento que é cada vez mais necessário para que essas ciências fundamentais se transformem em produtos. Depois também me perguntou sobre a parte das patentes, e eu aí tive uma grande frustração, porque durante 5 anos lutei para termos um mercado das patentes. Eu penso que um dos grandes problemas de hoje é que muitas empresas, sobretudo grandes empresas, elas criam patentes e depois não as utilizam. E, portanto, há uma ineficiência no mercado de patentes não utilizadas, que poderiam ser utilizadas por pequenas e médias empresas, por startups, e elas estão, no fundo, presas e não estão libertas no mercado. E, portanto, eu tentei organizar aquilo que era uma plataforma de mercado em que as empresas grandes podiam pôr todas as suas patentes, e quando alguém precisava de uma determinada patente podia negociar diretamente a compra dessa patente, ou muitas vezes as empresas, e isso hoje está a acontecer exatamente nesta altura da pandemia, o que tem sido interessante, estão a libertar muitas dessas patentes. Mas e foi um dos problemas que, digo com alguma frustração, não consegui resolver a nível da União Europeia, mas que deixei para a minha sucessora como um dos pontos que eu acho que se deveríamos construir, a esse mercado de patentes não utilizadas, que é muito importante para a inovação. E penso que eram um bocadinho os comentários que queria fazer, e passava então ao Pedro para completar. Obrigado. Eu acho que esta preocupação que o engenheiro Carlos Moedas referiu de transformar conhecimento em dinheiro, em produtos, serviços que depois podem ser comercializados, é de facto algo em que a Europa, comparativamente com outras regiões do planeta, tem estado um pouco atrás. E nesse aspecto o engenheiro Carlos Moedas foi sem dúvida uma lufada de ar fresco ao nível da Comissão, e eu acredito que algumas das coisas que ele fez e que disse vão continuar a ter impacto. Ele já não está lá, mas felizmente algumas das coisas ficaram.
E esperemos que sim, porque de facto no fim do dia as pessoas reagem a incentivos. E era um pouco aquilo que dizia na sua pergunta, não é? Quer dizer, em Portugal, e não só em Portugal, em muitos países, por exemplo, no mundo académico, as pessoas reagem a incentivos e, portanto, se para serem promovidas na carreira académica têm que fazer papers em boas revistas, é isso que elas vão fazer. E eu acho que ainda bem que elas fazem isso. Depois, o problema é que elas só fazem isso, porque não existem incentivos, por exemplo, para fazer patentes, para trazer essas patentes para o mercado. Quer dizer, mesmo que hoje, através de alguns mecanismos que já existem, por exemplo, ainda agora estávamos a fazer candidaturas para a FCT, está lá sempre a ser pedido o número de patentes que vamos gerar. Mas depois não existe uma avaliação de facto daquilo que nós fizemos. Se eu hoje tiver feito 3 ou 4 patentes numa universidade portuguesa, isso não é verdadeiramente valorizado. Como sabem, eu divido agora o meu tempo entre Portugal e a Dinamarca e antes trabalhei bastante nos Estados Unidos e acho que nesse aspecto Portugal ainda pode dar muitos passos na direção certa. O que eu observo na Dinamarca é bastante diferente. Por exemplo, nas escolas de engenharia, o número de patentes. A Dinamarca tem tem metade da população portuguesa e tem um número desproporcionalmente alto de patentes comparado com Portugal. Tem mais, em alguns setores, tem 30 vezes mais patentes, sendo que tem metade da população. E, portanto, é um caso bastante interessante para comparar com o caso português. Desde logo, obviamente, tem uma indústria um bocadinho também diferente da nossa, no setor da saúde bastante poderosa, mas depois isso percebe-se realmente na experiência de trabalho. Eu, na Dinamarca, na minha universidade, coordeno as atividades na área da saúde, coordeno alguns programas que ligam as empresas às universidades. Por exemplo, no nosso programa de mestrado, nós temos 40 empresas envolvidas na realização de projetos de inovação. Os nossos alunos estão agora, enquanto estamos a falar, a trabalhar com empresas no desenvolvimento de novos produtos, estão a ajudar essas empresas a trazer esses produtos para o mercado local, ou, a maior parte das vezes, mercado global, e estão a trabalhar em coisas muito práticas, muito aplicadas, sabendo que daqui a um mês ou dois, quando eles apresentarem os resultados, nós vamos olhar para aquilo e vamos dizer realmente isto foi uma contribuição bastante importante e esta empresa, e nós sabemos isso do passado, vai beneficiar bastante da utilização deste conhecimento que foi desenvolvido pela universidade. Aqui nem é tanto pelos professores, é pelos alunos desde logo. Alunos esses que naturalmente vão fazer um trabalho com muito interesse para a organização e a seguir vão ser recrutados por essas empresas. Se as coisas continuarem a correr como têm corrido até agora, ou seja, este ecossistema vai continuar a funcionar e, de facto, encontramos sítios, como neste caso o exemplo que estou a dar, porque é o que eu conheço, em que a capacidade de transformar conhecimento em dinheiro é bastante maior do que aquela que nós ainda temos em Portugal. E, portanto, eu acho que aqui em Portugal, sem dúvida, há algo que a gente possa fazer. As coisas têm estado um pouco a evoluir, mas de facto ainda temos um longo caminho a percorrer para conseguirmos comparar-nos com os Estados Unidos ou com alguns países do Norte da Europa. Ainda nessa linha do transformar o conhecimento depois em dinheiro, está também ligado com o seguinte: nós temos visto que há um hiato bastante grande entre a descoberta e a invenção dos dispositivos médicos, dos fármacos e de outras soluções, entre esta análise, estudo, investigação e depois a sua efetiva chegada ao mercado e aplicação prática. Obviamente que isto está relacionado com a necessidade de assegurar que de facto são efetivamente medicamentos ou dispositivos que possam contribuir para a saúde e não pô-la em causa, e portanto há sempre ali uns momentos de análise, mas acredita que com toda esta situação do Covid trouxe uma aceleração bastante grande? Acreditam que os tempos, que este hiato temporal vai ser reduzido, mesmo numa situação fora Covid, e que isso pode também potenciar aqui o apetite pela investigação e desenvolvimento? Eu ia só, quando é engraçado, e obrigado Pedro pelas palavras em relação àquilo que fizemos e tu também ajudaste muito nesta batalha durante estes 5 anos da inovação e do Conselho Europeu da Inovação, mas o Pedro falava sobre a experiência dele em Copenhaga e realmente essa relação aluno-professor
ela é importantíssima para a inovação. E aquilo que eu vi nas universidades, não só na Dinamarca, mas também nos países nórdicos, é que essa relação entre o aluno e o professor, ela é muito menos hierárquica. E ao ser menos hierárquica, ela constitui um polo de inovação diferente, porque a inovação, eu diria que ela é alérgica à hierarquia. Ou seja, se eu tenho medo de dizer uma nova ideia ao meu chefe, porque me posso sentir que ela é uma ideia que não funciona, ou porque estou a dizer, ou fazer uma pergunta ignorante, se eu sentir menos hierarquia, eu tenho maior capacidade. E vi, por exemplo, o caso de Delft, em que os alunos passam um ano, basicamente, num hangar em que eles não têm aulas, mas estão a desenvolver ideias e podem ir perguntar aos professores, mas a relação é muito a centralidade do aluno. Portanto, acho que é um ponto extremamente importante e que deveríamos pensar em Portugal como é que podemos ir mudando isso para o futuro. E, entretanto, Inês, peço imensa desculpa, perdi-me aqui na sua pergunta. Não, sem problema nenhum, era ligado com isso, eu perguntava se o hiato temporal entre a investigação e a entrada no mercado se pode... Claro, isto às vezes acontece. Não. Mas não, é da quarentena. Eu penso que a experiência que eu tive na crise anterior mais comparável foi a crise do ébola em 2014. E aquilo que nós vimos é que durante estas crises realmente é possível diminuir esse hiato pela própria necessidade. A crise do ébola, quando eu cheguei à Comissão em novembro de 2014, nós conseguimos produzir com dinheiro europeu a primeira vacina com a Johnson & Johnson, basicamente 5 meses depois. Há poucas pessoas que sabem isso, mas em 5 meses nós conseguimos produzir uma vacina que hoje pode ser utilizada para o pessoal médico quando necessário nesses países. E, portanto, esse ato é diminuído pela necessidade. Nós hoje, é bom também que os europeus saibam que as duas empresas mais avançadas em termos de vacinas, com maior probabilidade, elas são de cariz europeu. Uma delas que nós tínhamos investido em 2014, que é a CureVac, que é uma empresa alemã, que está em fase de clínica 2 nos seus testes, e a outra é uma empresa nos Estados Unidos, mas gerida por um francês, que é Moderna, e que também foi um dos investimentos da União Europeia. Essas empresas hoje não existiriam se nós em 2014 não tivéssemos investido nelas. E portanto era um bocadinho da minha parte. Muito bem, essa pergunta é interessante. Eu acho que as instituições hoje estão todas a sentir bastante pressão para dar respostas o mais rápido possível. Às vezes sabemos o tempo que uma droga, que um medicamento pode demorar para chegar ao mercado é muito longo, podem ser anos. E é muito importante que realmente esses prazos de resposta sejam encurtados. Alguém me dizia há pouco tempo que, perante algumas críticas iniciais, por exemplo, nos Estados Unidos, a FDA tem agora o compromisso de responder. Se eu hoje achar que tenho uma boa ideia e preciso imediatamente da atenção do FDA, o FDA promete-me uma resposta em 45 minutos. 45 minutos, certamente não para me dizer se aquilo avança ou não avança, mas certamente para fazer um pré-screening e perceber o que é que tem que ser feito a seguir. Mas certamente, isto para dizer que algumas organizações que tendiam a ser mais lentas, havendo até boas razões para que exista alguma lentidão em alguns desses processos, mas perceberam que vivemos um momento de emergência e de urgência e que certamente precisavam de respostas muito rápidas, não é? Eu penso que vimos isso em todos os setores da sociedade, não é? O FDA nos Estados Unidos, quer dizer, já há pouco falámos sobre as respostas rapidíssimas da Gulbenkian. Eu acho que, eu espero, aliás, que algumas destas coisas fiquem, estes fast track, que estamos a ver em algumas organizações, por exemplo, grandes para investigação focada, teve toda ela uma resposta bastante rápida comparado com aquela resposta típica, por exemplo, quando nos candidatamos às bolsas da FCT aqui em Portugal. A FCT agora deu respostas em uma semana e pouco, bastante atípico, não é? E, portanto, algumas destas coisas vão ficar, eu acho que mesmo assim não vão ficar
com respostas tão rápidas como nós gostaríamos. Acho que vão ficar mais céleres, mas certamente, se isto passar, vamos voltar a alguns dos métodos mais antigos, outros vamos certamente adotar. Enfim, muitos de nós não ficarão completamente satisfeitos com aquilo que aconteceu. Eu acho que, mais uma vez, a questão das hierarquias, que o engenheiro Carlos Moedas referiu, é bastante importante. Ele falava dos exemplos, e eu sinto isso todos os dias na pele, não é? Como a hierarquia entre o professor e o aluno é bastante diferente, mas como não é só entre o professor e o aluno, é também depois entre o professor e a empresa. Quer dizer, eu sinto na Dinamarca que quando eu quero fazer uma reunião com o CEO de uma empresa bastante importante, eu ligo-lhe e ele diz-me que está no meu gabinete amanhã de manhã. E em Portugal nunca me passaria pela cabeça pedir uma reunião a um CEO de uma empresa grande, para não dizer nenhum exemplo, e de não ser eu a ir ao gabinete dele. Ele pega na bicicleta e vem ter ao meu gabinete. E, portanto, isto tudo encurta muito os espaços de resposta, os tempos de resposta, e acho que isto se sente basicamente depois em tudo o resto, não é? Quer dizer, como sabem, enfim, não quero promover demasiado a Dinamarca, mas quer dizer, tentado na linha da frente em algumas das respostas. Eu fiquei bastante impressionado com o convite que me chega de duas parlamentares do Parlamento dinamarquês. Mais uma vez, eu penso que da minha experiência com outros parlamentos noutras partes do planeta, para não falar do nosso, se calhar a distância era maior, o tempo era maior e eles não tinham pegado no e-mail e mandado um e-mail para me convidar para uma conferência. E, portanto, tudo isto depois se reflete nos tempos. Esperemos que saia daqui alguma agilidade, como está a sair, por exemplo, na maneira como agora reunimos. Esta conferência tivesse que ser presencial, tínhamos demorado muito mais tempo a montá-la, tinha sido um processo bastante mais lento. Meus caros, o tempo não perdoa, e, portanto, esta discussão está com um bom nível, está muito interessante, mas o tempo não perdoa. E eu deixava aqui talvez duas últimas questões, se a Inês depois não tiver mais nenhuma para finalizar, mas deixava aqui duas questões a cada um dos oradores. A primeira, mudando um pouco a agulha, deixava ao Sr. Professor Pedro Oliveira, tem mais a ver, por exemplo, com a inovação em ambiente hospitalar, em tratamentos. Será que esta pandemia e o impulso que ela vai dar, ou que ela já está a dar, nos tratamentos hospitalares e no stress enorme que existe hoje em dia nos médicos, nos enfermeiros, nos hospitais, não vai trazer para o futuro, e na perspectiva de outras pandemias que possam vir a acontecer, ou epidemias que possam vir a acontecer, não vai trazer no futuro alterações no que respeita a novos serviços de saúde nos hospitais, no que respeita, por exemplo, a maior utilização da robótica, da inteligência artificial no ambiente hospitalar, para a melhoria dos tratamentos e para a maior eficácia dos tratamentos e para a maior circulação da ciência através, por exemplo, como já aqui falámos, da telemedicina. Essa é uma pergunta que deixo ao professor Pedro Oliveira, porque também nos foi colocada. E depois também deixava uma pergunta ao Sr. Engenheiro Carlos Moedas, apelando à sua grande experiência como comissário europeu. No fundo, nós sabemos que a União Europeia não tem competências diretas em matéria de saúde, mas, na sua opinião, e face àquilo que estamos a viver, esta situação deverá ser revista e poderá, pelos Estados europeus e pela Comissão Europeia, para que seja melhor coordenada a política de saúde europeia e obter melhores respostas conjuntas a estes novos desafios. Deixava-vos essas duas perguntas e se a Inês depois quiser fazer mais alguma ou não, depois creio que está ótimo, Manuel. Acho que conseguimos cobrir os principais temas, já vamos adiantados e, portanto, eu, por mim, acho que não terei mais perguntas. Deixava estas duas perguntas ao Sr. Pedro Oliveira e ao Sr. Engenheiro Carlos Moedas e depois teremos que... Quando a conversa é boa, o tempo voa, de facto. Não, a pergunta é interessante e podia ter uma resposta bastante longa. O engenheiro Carlos Moedas antes já falou um pouco sobre
se calhar não com este framework, mas sobre a resistência à inovação, não é? Como os médicos, os professores, quer dizer, todos nós tendemos a estar confortáveis com a nossa maneira de fazer as coisas e, portanto, resistimos quando algo diferente nos é proposto. Eu acho que isso é bastante humano. O que nós temos observado com esta pandemia é que de um dia para o outro, não é? Por exemplo, nas universidades, nós fizemos algo que parecia completamente impossível e de repente centenas de universidades pela Europa e pelo mundo começaram a dar aulas online. E as pessoas que nunca na vida tinham pensado e que achavam que, aliás, ia correr bastante mal, adaptaram-se e agora até estão surpreendidos porque afinal funciona bastante bem. E, portanto, este choque é bastante interessante porque nos permite fazer coisas que nós nunca faríamos se não fôssemos forçados a fazer. A sua pergunta era muito sobre os hospitais. Eu acho que os hospitais, a saúde era, em geral, um espaço bastante conservador, tem a ver com saúde, é muito regulado, temos que proteger as pessoas, há as questões dos dados, há de facto um sem número de coisas que impedia que a inovação acontecesse de uma forma célere. Eu estou convencido que o que está a acontecer, e é um pouco a minha observação de ver os meus alunos, que agora à distância continuam a trabalhar com empresas na Dinamarca, com hospitais na Dinamarca, à distância, muitos deles estão lá, mas eu não estou, e eles próprios não conseguem fazer as visitas que faziam antes, estão a trabalhar bastante com hospitais. Em alguns casos, os hospitais pediram-nos para mudar imediatamente o projeto. Aquilo que eles iam fazer era diferente no mundo antes do Covid e de repente já estão a discutir como é que nós vamos todos começar a fazer telemedicina a partir da manhã e nós não queremos é que, de facto, os doentes venham ao hospital. Que era algo que já estava muito na cultura dinamarquesa. Eu próprio uma vez tive que ir ao hospital e fiquei bastante surpreendido com a recepção, que não foi muito simpática, porque eu sentia mal e as pessoas diziam, mas o que é que você está aqui a fazer? Mas isto não é as urgências do hospital. Não, mas você não devia ter vindo. Porque realmente o sistema é diferente. Depois, obviamente, fui bem tratado, não queria deixar uma imagem negativa, mas evitar as idas aos hospitais, utilizar mais apps, de repente, aquilo que apesar de tudo tinha bastante resistência, toda a gente percebeu que era uma mudança que ia ter que ficar. Eu trabalho numa universidade na Dinamarca que lá está mais aberta do que todas as outras, mas que acabou de anunciar que a partir de setembro as aulas vão continuar a ser online. E aquilo que para nós parecia uma coisa passageira, não serão as aulas todas, certamente, e aqui a motivação tem um pouco a ver com o distanciamento social, mas está claro neste momento que aliás, na maior Business School da Europa, que é a Copenhagen Business School, com 22 mil alunos, uma boa parte das aulas vai continuar a ser online a partir de setembro. Isto não parecia uma coisa que fosse antecipável e, portanto, eu acho que este tipo de alterações está a acontecer um pouco por todo lado. E também nos hospitais, nestas entidades um pouco mais resistentes à inovação, de certa maneira, e lá está, muitas vezes com razões bastante sólidas para que essa resistência acontecesse. Portanto, eu se calhar já me alonguei na minha resposta, eu só queria mais uma vez agradecer o convite à Abreu Advogados para estar aqui hoje. Foi um prazer, foi um enorme prazer estar com o engenheiro Carlos Moedas. Eu devo dizer que nós muitas vezes atribuímos o sucesso do nosso projeto, neste caso o Patient Innovation, a algumas pessoas muito importantes que nos foram apoiando ao longo do tempo. Sem dúvida, os vários prémios Nobel que eu tenho agora na equipa do Advisory Board foram essenciais para o nosso sucesso, muitos outros apoios que eu não vou aqui referir. Gostava só de agradecer ao Carlos, porque como comissário, e às vezes, sem nós sequer sabermos, nós sabemos que ele fazia um trabalho de nos ajudar a promover o projeto e isso foi certamente muito importante e gostava de usar a oportunidade para lhe agradecer mais uma vez. Engenheiro Carlos Moedas, então. Obrigado, Pedro, muito obrigado por tudo. Eu realmente, quando estavas a apresentar a história que eu tanto gosto do tal Goldsworthy que eu conheci na altura, mesmo depois de tantos anos, sempre que ouço contar essa história, não deixo de me comover. Eu acho que aquilo que fazes no Patient Innovation tem muito a ver com essa capacidade de contar a história de uma maneira que a pessoa sente a inovação
como uma necessidade e como é que ela é feita, e portanto isso é realmente extraordinário. E depois, em relação à pergunta que me fez sobre a saúde, eu decidi assinar uma carta alguns dias antes do Conselho Europeu da semana anterior, com o antigo presidente Valéry Giscard d'Estaing, que pedia exatamente o seguinte: pedia a coordenação a nível europeu da saúde em casos de pandemia ou de catástrofes naturais. E isso é importantíssimo, porque aquilo que aconteceu ao princípio foi que a Europa não tinha qualquer poder em relação ao setor da saúde ou da saúde pública, neste caso. E, portanto, a coordenação não acontece porque ela não podia acontecer, porque a Europa não tinha qualquer poder. E a Europa tem esta situação estranha em que somos muitas vezes acusados de não fazer aquilo que não está no nosso poder. E não estava no nosso poder. E eu acho que a coordenação em tempo de crise teria feito toda a diferença. Por exemplo, como é que nós organizamos os lockdowns? Nós temos que organizá-los, a coordenação tem que ser europeia. Nos Estados Unidos, a saúde também é ao nível dos Estados. Mas, quando há uma crise, a coordenação sobe ao nível federal. O que é muito interessante nos Estados Unidos de hoje é ver um presidente que escolhe ele próprio não ter esse poder por razões ideológico-políticas. Mas o poder da coordenação a nível de uma emergência, ele tem que ser ao nível europeu. E isso parece-me que no futuro será ou sairá desta crise como um dos resultados para uma Europa que terá mais um instrumento, que será não apenas, a meu ver, a médio prazo, uma coordenação em termos de pandemia a nível europeu. Nós vimos isso nos antibióticos. Antes da Europa coordenar os dados a nível dos antibióticos a nível europeu, muitos países utilizavam, por exemplo, na alimentação dos animais, um excesso de antibióticos. E foi a coordenação europeia que conseguiu diminuir o excesso de antibióticos que eram dados aos animais em alguns países, entre eles a Holanda, por exemplo. E, portanto, nós precisamos dessa coordenação, como precisaremos também na área da defesa e na área da segurança. Mas eu penso que isso irá acontecer, será sem dúvida um dos resultados desta crise, mas como tudo na Europa demorará tempo. Um grande abraço a todos, muito contente de ter estado com o Pedro Oliveira, um grande abraço ao Dr. Luís Marques Mendes, obviamente a todos aqui no painel, mas é sempre um grande gosto estar convosco. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tempo, de facto, é uma coisa que nos faz falta a todos e o tempo já está largamente ultrapassado nesta sessão, mas acho que foi para o bem de todos, do auditório que nos segue, manter esta conversa mais tempo do que aquilo que estava a ser programado, atento à qualidade dos intervenientes e à importância deste assunto. Resta-me agradecer com muito agrado e muito reconhecimento ao Sr. Engenheiro Carlos Moedas e ao Sr. Professor Pedro Oliveira as excelentes intervenções que tiveram e as respostas que foram dando neste debate, que muito nos ajudaram a esclarecer alguns pontos, algumas questões. Muito agradeço também ao nosso colega Luís Marques Mendes, à Inês Sequeira Mendes, pela ajuda que deram na preparação e no lançamento deste seminário. Muitas questões, agradeço também ao auditório o tempo que nos esteve a acompanhar. Muitas questões que nos colocaram não puderam ser colocadas aqui nesta sessão, mas muitas delas acabaram por ser respondidas. Mas gostava também de vos dizer que a Abreu Advogados, com este webinar, iniciou uma série de 4 webinars que vai dedicar à área da saúde, cada um com determinados temas específicos e, portanto, terão a oportunidade de voltar a falar sobre saúde e a debater sobre saúde na Abreu Advogados num próximo webinar, que provavelmente será dentro de 15 dias. Estas Abreu Forward Sessions são seminários que esta Sociedade de Advogados pretende
continuar a organizar com interesses, em temas de interesse geral e na procura de soluções empresariais e no debate entre todos na procura de soluções que sejam corretas e sustentáveis, e outras iniciativas estão também acessíveis a todos no Abreu Health Desk, que acabámos de lançar ontem e onde também podem encontrar algumas informações que vamos lançando ao longo do tempo sobre estes temas de saúde e que são importantes, e especialmente importantes nesta época em que estamos a viver. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos. Estou certo que foi um webinar interessante para todos, sobretudo devido à qualidade dos oradores que vieram, tiveram a amabilidade de partilhar connosco este tempo. E resta-me dizer obrigado e até breve a todos. Muito obrigado. Bom dia.